Será que tumor ginecológico é igual a câncer ginecológico? Se você tem essa dúvida, fique aqui com a gente e acompanhe esse conteúdo. Nós vamos te explicar como prevenir, como detectar e como tratar. O tumor é um aumento de volume em alguma parte do nosso corpo. Quando o conteúdo é sólido, é maciço, nós chamamos de nódulo. E por outro lado, quando o seu conteúdo é líquido, nós chamamos de cisto. No caso da ginecologia da saúde da mulher, para diferenciar uma tumoração dos órgãos ginecológicos internos, nós costumamos utilizar a ultrassonografia, o ultrassom. É fundamental que todas nós mulheres realizemos os nossos exames de rastreamento, de triagem, para a gente avaliar se não há alterações que estão silenciosas e no seu início. Por exemplo, o Papa Nicolau, que é o exame preventivo do colo do útero, e a mamografia, que é o exame de rastreamento de alterações de princípio impalpáveis, não perceptíveis das mamas. A idade ideal para se iniciar um exame de rastreamento é aquela onde a gente tem algum fator de risco que possa facilitar com que a gente apresente essas alterações. Então, por exemplo, no caso do preventivo do colo do útero, conforme o Ministério da Saúde, é dos 25 aos 64 anos. Porém, todas as mulheres que já tiveram relação sexual na sua vida devem iniciar os seus exames preventivos periódicos. Já a mamografia, a recomendação do Ministério da Saúde é dos 50 aos 69 anos. Mas pelas sociedades médicas, nós podemos antecipar a partir dos 40 anos e postergar até os 74 anos com bastante segurança para que as mulheres sejam mais protegidas. Quando a gente apresenta alguma alteração, não há por que se desesperar. 80 a 90% das alterações, elas são benignas, ou seja, elas não têm consequências graves para a nossa saúde. Portanto, sempre que temos uma alteração, devemos procurar assistência médica especializada. Dessa forma, a gente esclarece e resolve o problema o quanto antes. Quando nós procuramos a assistência por conta de alterações que nós percebemos, e isso não se trata de rastreamento, é muito mais relacionado a diagnóstico, há uma tendência maior da gente solicitar exames mais avançados, não apenas aquele ultrassom, que a gente faz de rotina. Por exemplo, uma ressonância nuclear magnética, que pode ser talvez o exame mais avançado que se tem para se diferenciar nódulo de cisto, por exemplo. Cada exame de imagem, como tudo na vida, tem vantagens e desvantagens. E as melhores indicações. Alguns até podem ter alguns riscos, mas na maioria das vezes eles são inócuos, ou seja, eles não fazem mal para a saúde. Dito isso, o exame geral que a gente faz de rastreamento de imagem para as mulheres, sob o ponto de vista ginecológico dos órgãos internos, é o ultrassom transvaginal. Ele é utilizado para a gente detectar pequenas ou até mesmo grandes alterações do útero, das trompas e dos ovários. Já a ressonância nuclear magnética é um exame um pouco mais avançado, que não utiliza radiação e que pode diferenciar melhor se essas alterações são suspeitas ou não. A tomografia computadorizada, ela é um exame que depende de radiação e é um pouco mais, vamos dizer assim, genérica. E ela não é utilizada sob o ponto de vista específico dos órgãos ginecológicos internos. Uma tumoração não quer dizer sinônimo de gravidade. Tumor é uma alteração de volume. Maioria das vezes, ela é inclusive de natureza benigna, não tem consequências ruins para o nosso organismo. Que fique muito claro, nada de se desesperar. É importante que a gente procure informações adicionais sobre o que nós estamos percebendo e a gente já esclareça para poder ficarmos tranquilos. Dentre os tumores, os cistos são disparados os mais frequentes sob o ponto de vista ginecológico. É muito frequente a gente ouvir falar que uma amiga, uma parente, ou até a gente mesmo, apresentou um cisto durante um exame de ultrassom transvaginal. A maioria desses cistos são benignos, são pequenos e inclusive são cíclicos. Sabia disso? A cada ciclo menstrual nós temos alguns folículos, aqueles óvulos pequenininhos que se desenvolvem e um deles irá possivelmente engravidar naquele mês. No mês seguinte, eles já evoluíram e outros óvulos acabam
evoluindo. Dessa forma, é muito frequente a gente detectar, né, com esses novos ultrassons, esses novos exames mais avançados, esses pequenos cistos que são absolutamente fisiológicos, ou seja, eles fazem parte das nossas alterações hormonais habituais. Alguns vírus podem causar câncer, é verdade. 2 exemplos muito importantes são o vírus da hepatite B e da hepatite C e o vírus do HPV, o papilomavírus humano. Se a gente for comentar sobre o vírus da hepatite, ele é responsável pelo câncer de fígado, um câncer relativamente raro, graças a Deus, no nosso país, mas muito frequente em alguns países, e relacionado principalmente à falta de vacinação contra a hepatite B. Por outro lado, o vírus do HPV, o papilomavírus humano, é relacionado a pelo menos 5 tumores da raça humana. Esses tumores estão distribuídos, por exemplo, nos órgãos ginecológicos da mulher, que incluem o colo uterino, vagina e vulva, também canal anal, o término, né, a porção final do intestino, e a cabeça e pescoço. Esses tumores são todos preveníveis a partir de uma vacina, que é a vacina anti-HPV. A vacina anti-HPV é indicada para mulheres e para homens, principalmente na faixa etária de 9 a 14 anos no Brasil. Ela é gratuita na rede pública de saúde. Todas as nossas crianças devem ser vacinadas. Vacinar após essa idade é possível, porém, ao invés da gente tomar 2 doses, nós precisaríamos de 3 doses pelo menos. E aí é um pouquinho diferente, porque o acesso é apenas pela rede privada. Então, pessoal, precisamos vacinar nossas crianças para prevenirmos e vislumbrarmos um futuro sem esses tumores. Existem algumas doenças que predispõem ao câncer. E existem alguns fatores genéticos também que podem facilitar. Mas vários desses fatores são um pouco menos importantes quando comparados aos fatores do ambiente. Quais são esses fatores? Dieta, por exemplo, rica em colesterol, muito ruim para pelo menos 3 ou 4 tipos de tumores mais frequentes, como câncer de mama, câncer de intestino e câncer de útero. Já outros fatores, como exercício físico regular, manter o peso, evitar a obesidade, o sono, a redução do estresse, esses são fatores que são muito frequentes relacionados a outros tumores também. Então, quanto mais saudável é o nosso hábito de vida, melhor é a nossa prevenção para essas doenças, como, por exemplo, o câncer. A medicina avançou muito durante a última década. As técnicas de cirurgia melhoraram muito. Nós reduzimos as complicações, reduzimos a agressão da cirurgia, ela ficou mais suave, mais meticulosa, mais cheia de detalhes, e a efetividade aumentou em várias especialidades. O mesmo aconteceu com as medicações. As medicações atualmente são muito mais voltadas para pessoas e para órgãos e também para tumores específicos. A radioterapia, que é o terceiro grande recurso da oncologia, né, nessa batalha contra essas alterações que nós chamamos de câncer, ela evoluiu muito também. E na radioterapia, quando previamente nós não conseguimos calcular exatamente quanto de dose de tratamento cada órgão receberia, atualmente é muito preciso, calculado a partir de exames de imagem. Então houve um grande salto, uma grande revolução, eu diria, nessa última década. Aqui no nosso canal você encontra outros vídeos sobre saúde geral, tanto da mulher quanto de todos nós. Vale a pena conferir. Venha conosco. Se você gostou desse conteúdo, dê um like ou eventualmente poste suas perguntas que nós teremos satisfação em responder. Siga a gente e acompanhe todas as novidades.